paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. Bora para a palavra de Deus? Presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. João capítulo 6, versículo 61. Vamos até o 69, tá? Presta atenção aqui comigo, irmãos. Deus é fiel. Nós vamos viver o cuidado de Deus. Olha só, a palavra de Deus é a direção do Senhor para a nossa vida. Então, João 6,61. Consagra aí o seu dia. Não esquece disso. Pelo amor do Senhor, consagra o seu dia. Entrega as coisas na mão dele, que ele está tomando conta de tudo em nome de Jesus. Olha só. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vir o Filho do Homem que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Né? Subir para onde primeiro estava, no céu, certo? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Vamos parar aqui. Irmão, presta bem atenção. Primeira coisa, presta bem atenção. Deus quer trazer coisa nova. Primeira parte. Deus quer trazer coisa nova para nossa mente, quer trazer entendimento novo. Não estou falando que entendimento novo é alguma coisa fora do comum, é alguma coisa não vista pelo ser humano. Irmão, eu não estou dizendo isso, mas o que eu quero não é, vai acontecer, vai ter um novo evangelho? Não. Deus quer abrir a minha e a sua mente para viver coisas novas, coisas que nós não vivemos ainda. É isso, me reformular aqui. Coisas que nós não vivemos ainda. Que seria, pois? Presta bem atenção. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes isto: escandaliza vós, que seria, pois, o que Jesus está falando? Que os discípulos estão escandalizados, está ficando tudo com a cabeça lá, fervendo e tal. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Ele está falando, Jesus falando. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida. Ele está falando do sacrifício, né? De se alimentar dele, da palavra dele, do viver dele. E os discípulos estão tudo escandalizado. Aí Jesus fala assim: o que vai acontecer se você ver o Filho do Homem subir para onde veio? Como é que vai ser isso? Irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. Tem coisa que vai acontecer que não é para me ficar escandalizado. Vamos lá, exemplo clarinho para a gente não ficar com dúvida. O que aconteceu com Maria? Maria achou estar grávida do Espírito, certo? Do Espírito Santo. Não teve relacionamento nenhum com José, na dica de nada, e teve grávida. O que aquilo lá fez com o povo? Escandalizou. Então é isso, presta atenção, pode acontecer coisa, olha o que Deus está falando, pode acontecer coisa que pode gerar escândalo na minha e na sua vida, mas nós vamos entender que é coisa e manifestação de Deus. Irmão, não vai inventar moda não, coisa maluca, fora da palavra de Deus. A palavra vai acompanhar. Quer dizer o quê? Que não é coisa que vai sair fora da palavra de Deus em nome de Jesus, é isso. Porque senão a gente fica enrolando com muita coisa aqui, não é verdade? Então presta bem atenção em nome de Jesus, esteja aberto para as coisas novas de Deus, para as grandezas de Deus. O que ele falou? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vir
subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne de nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Presta bem atenção, não olha para esta situação com o olhar da carne, mas olha com o olhar do Espírito. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Se você e eu olhar para essa situação com um olhar carnal, com coisa, vai escandalizar. Eu não vou entender nada e daqui a pouco eu vou estar julgando a obra de Deus. Não entra nessa não, que é furada. Presta bem atenção. Guardou a primeira parte? Então, os discípulos ficou lá sem entender. Aí falou, mas vocês não estão crendo nem no que eu estou te falando. E o que vai acontecer se vocês verem o Filho do Homem subir para onde veio? Meu irmão, Deus quer nos levar para um novo nível. Presta bem atenção em nome de Jesus. O que ele está falando? Ó, a carne para nada, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Olha para as coisas de Deus nova que ele quer nos mostrar, coisas que ele quer nos fazer crescer com olhar espiritual. Não escandaliza não, em nome de Jesus. Presta bem atenção, tá? Não é invenção de coisa doida, não, tá? Que tá saindo fora da palavra e tá contradizendo a palavra. E como é que é isso? Presta bem atenção, é coisa de Deus que eu vou enxergar e entender de maneira espiritual, beleza? Vamos continuar aqui? Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Presta atenção. O que ele falou no primeiro assunto para mim e para você? Para a gente ver coisa nova, a gente tem que olhar no olhar do Espírito, para que eu e você não escandalize diante da, ai, que coisa, você viu aquilo, nossa, irmão, não vai escandalizar, você não sabe o que é, pergunta para o Espírito Santo, se ele quiser, e quiser te revelar, ele vai te revelar, vai me revelar, e nós vamos esclarecer as coisas em nome de Jesus, mas não entra na coisa da carne, presta bem atenção, Jesus falou assim, vocês também estão querendo ir embora? Vocês querem ir embora também? Irmão, Jesus está treinando a gente para a vinda dele. Em nome de Jesus, o que a minha vida tem que estar? Na rocha. Eu tenho que construir na rocha. Já vamos ler aqui já. Em nome de Jesus, o que ele está falando? Vocês querem ir embora também? Tá, vocês estão querendo? Aí que o Pedro falou, Senhor, para quem nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido que o Senhor é Cristo, Filho de Deus. Irmão, as palavras de vida eterna estão com Jesus. E aí, eu e você entendemos o quê? Não, Jesus vai vir aqui, vai falar no meu coração, vai falar. Irmão, ele pode falar no teu coração, na tua mente, trazer entendimento, pode te dar uma revelação, pode te dar um sonho, pode, mas quem que ele deixou aqui? Ele não deixou um homem igual a mim e você para ministrar a palavra, uma mulher que ministra também a palavra de Deus, que prega o evangelho do Senhor? Então, o que eu preciso entender? Recebe aí as palavras de Jesus. Você entendeu que a palavra de Jesus vai trazer vida eterna para nós, em nome de Jesus. Ó, o que ele falou? Então, os 12 querem. Aí Pedro respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, nós temos. Para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Irmão, você vai conhecer que a palavra vem de Deus, vem da direção do Senhor. Em nome de Jesus, o que Jesus está falando? Vocês querem ir embora também? Não, nós não queremos não, Jesus. O Senhor tem a palavra de vida eterna e enxerga que Deus tem as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Pulou para a segunda etapa? Vamos aqui na segunda etapa, em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui comigo. 3 assuntos ele falando aqui para nós. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa
sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda, irmão. O que Jesus está falando para mim? Continua edificando na rocha, não para não. Na hora que vier um vento, na hora que vier a tempestade, eu e você vamos sentir o vento e vamos sentir a tempestade, que a gente é ser humano, não é de aço. Você vai sentir o vento batendo ali vamos supor, você está andando na chuva, não tá? Você está lá com guarda-chuva, certo? Vamos supor. E é uma chuva de maneira... Uma chuva que o guarda-chuva seu lá aguente. Você não está sentindo bater ali? Se for uma chuva mais forte, você está dentro do carro, está dentro de uma cobertura, você não vai escutar o barulho lá da chuva caindo no telhado, caindo em cima da laje? Você não vai ver a água correndo lá na beirada da calçada? Mas você sabe que edificou na rocha. Em nome de Jesus, continua edificando na rocha, que Deus é poderoso para nos garantir. A palavra dele que nos garante. O que ele falou? Edifica na rocha que você vai estar seguro. Edifica na rocha, querido, que você vai estar seguro. As coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, nós vamos ver a manifestação e o poder de Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, continua aqui em nome de Jesus. Ó, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu irmão, terceira parte da história, quarta parte, né? Presta atenção. Em nome de Jesus, deixa Deus te refazer do jeito que Ele quiser, em nome de Jesus. Você já viu o barro reclamando? Não, pega lá um punhado de massa lá, massa que eu falo, areia e cimento e cal, areia e cimento, né, para assentar o tijolo, para rebocar. Aí pega essa massa, não, essa massa aqui eu vou assentar tijolo com ela, pronto. Não, essa massa aqui eu vou rebocar com ela. Ó, essa massa aqui eu vou rebocar a laje, o teto. Vou rebocar o teto. Não, essa aqui eu vou rebocar na parede, ó, vai ficar na horizontal. Essa outra aqui, não, vai ficar na vertical. Ó, essa daqui vai servir de apoio. Irmão, em nome de Jesus, querido, presta atenção. Já aprendeu a palavra? O que ele está falando para mim e para você? Deixa ele te refazer conforme bem parecer aos seus olhos, em nome de Jesus. Será que eu não pode fazer nada mais comigo e com você? Em nome de Jesus? Será que Deus não pode restaurar a minha vida do jeito que Ele quer? Irmão, eu preciso entender. Caiu, quebrou, Ele vai fazer de novo. Nós estamos na mão dos Deus vivo, todo-poderoso, em nome de Jesus. Não reclama, deixa Ele te refazer. Você está na mão de Deus. Em nome de Jesus, o que Ele está falando para mim e para você? Ó, olha essa situação com os olhos espiritual para você não escandalizar. Presta bem atenção. As palavras que eu estou falando é espírito e vida. Então, pega aí. Nós não temos para onde ir. Nós temos o nosso Deus. Você vai fazer o quê? Vai lá para fora de novo? Vai para o secular de novo? Não, não vai. O que você vai fazer lá? Não tem nada lá. Vai morrer lá se ir para lá. Porque o mundo tem o que para nos oferecer? Só pecado. E pecado gera morte, só traduzindo para mim e para você. Então, para onde nós vamos? Para Jesus. Olha para a situação com um olhar espiritual, em nome de Jesus. Senão não vai entender, vai escandalizar. Olha para a situação com olhar espiritual, senão não vai entender, vai escandalizar, não sei o que fazer. Para onde que eu vou? Para Jesus. As palavras de vida eterna. Nós temos escrito que o Senhor para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Entendeu? Terceira coisa, edifica aí na rocha. Vem vento, vem tempestade, nós estamos seguros na presença de Deus. E presta bem atenção, ele sabe que você é ser humano. Você pode quebrar, eu posso quebrar. Mas sabe qual tá a diferença? Dele poder me refazer e te refazer conforme ele quer. Em nome de Jesus.
Ô, irmão, para com isso. Você acha que eu e você somos descartáveis nas mãos do Senhor? Você já viu que tem quantas milhões de pessoas tem aí no mundo? Ele pode usar uma pessoa 10.000 vezes melhor do que eu e fazer o que eu faço melhor ainda. Mas ele dá a graça de usar a minha vida. Quer dizer que eu sou descartável na mão do Senhor? Não. O Salmo fala que ele se internece por nós e mesmo que a gente suma, nós vamos viver a bondade e a misericórdia dele, o amor dele. Então, em nome de Jesus, deixa ele te refazer. E agora bora orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido. Em nome de Jesus, abre os meus olhos para não escandalizar, Pai. Que eu possa enxergar essa situação de maneira espiritual, porque o Senhor quer nos mostrar novas coisas. Em nome de Jesus, Pai, alcança cada um que está comigo, que possa abrir os olhos espirituais e enxergar essa situação de maneira espiritual, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vem operando com o teu poder e a tua graça. Vem manifestando da tua unção e da tua misericórdia, Jesus. Não deixa eu ser enganado pelo diabo, não, Pai. As palavras de vida eterna estão com o Senhor, Pai. E é para ti que nós vamos correr em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Salvador. Papai, em nome de Jesus, em cada atitude, em cada situação, que eu possa continuar edificando a minha vida, a minha casa, as minhas atitudes na rocha, em nome de Jesus. Oh, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, segundo a tua rica misericórdia, abre o meu entendimento, Pai, para que eu possa ser refeito cada vez mais, conforme o Senhor quiser, Pai. Oh Deus, quantas vezes nós tentamos fazer as coisas certas, Pai, e erramos, quebramos, afundamos, mas o Senhor nos socorre, estende a mão e nos refaz. Jesus, me dá a graça, Deus, de ser refeito pelo Senhor, conforme o Senhor quer me refazer. Em nome de Jesus, alcança o meu irmão, a minha irmã que está crendo nesta palavra, em nome de Jesus. Senhor, opera em cada um com o teu poder, manifesta da tua graça e da tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.